Me contem como foi a viabilização desse documentário, porque me parece, Renato, que você teve a intenção há algum tempo de fazer uma ficção, né? Mas por questões de orçamento você decidiu fazer esse projeto de documentário. Então quero que você conte como foi é, ter parcerias como o Canal Brasil, o Globo News e a Globo Filmes, mas também finalizar esse projeto com crowdfunding. Como foi todo esse processo? Então, a gente originalmente esse filme nasce de uma pesquisa pro filme de ficção que você falou aí, que é o Caldo de Cana, que é um filme que o tema nem é esse exatamente, tem suas similaridades, mas não é exatamente isso. Em conversas minhas com o Sérgio Barata, que é um policial civil lá no Rio de Janeiro, consultor desse meu longa de ficção, e a gente, em conversas e pesquisas, acaba decidindo, vamos fazer um documentário. Porque como eu sou documentarista, já havia feito outros 2 documentários antes, acreditei que ia ser mais fácil fazer um 3º documentário do que minha primeira ficção. E eu acho que eu estava certo na minha análise, porque até hoje estou tentando captar para a ficção e o documentário aconteceu. Então, nasce daí de pesquisas, de conversas, e a gente, em 2015, faz as primeiras entrevistas, escreve o projeto ali no papel, né? Argumento, justificativa, objetivo e tudo mais, e eu apresento na Globo News, na janela que eles têm lá de documentário, que é uma coisa que abriu em 2015, não sei, 16 por ali, e a gente apresenta para eles o Relatos do Front, ainda no papel, e eles se interessam pelo filme e decidem que vão entrar no filme. A Globo News e a Globo Filmes. Aí na sequência o Canal Brasil também se interessa e vem, que já era um parceiro meu de outros projetos. A Síndrome Filmes e a Valentina, que é uma produtora italiana que chegou no final. O crowdfunding, a gente tentou na produção, fomos mal sucedidos, não atingimos a meta, até porque era uma meta alta realmente. A gente achou que poderiam vir empresas e pessoas chegar junto e não aconteceu. E agora nós abrimos um crowdfunding para distribuição do filme. Ou seja, o filme pronto, aí, né, todo mundo vendo, indo para os cinemas dia 20 agora, de junho de 2019. Depois do cinema, a gente quer que esse filme continue seu caminho em outros lugares, em outras praças, que seriam escolas, universidades, batalhões de polícia, presídios e comunidades. Então, a ajuda que a gente está pedindo via financiamento coletivo é para levar esse filme para esses outros lugares. E me contem sobre a adoção das perspectivas que em Relatos do Front nós temos, que geralmente quando se fala de segurança pública, nós temos muito essa perspectiva dos moradores da favela que são vítimas dessa violência, mas nós aqui também temos a perspectiva da polícia e também temos a perspectiva, inclusive, de um personagem que no passado foi um criminoso. Então, qual a importância enfim, né, respeitar essas 3 frentes? E quais são as complexidades de lidar com cada uma delas? Porque, enfim, existe aquela comoção em relação às vítimas, existe também um certo risco, né, de entrevistar alguém que já foi, né, um criminoso. E, enfim, como que foi, né, abordar essas 3 frentes? Eu vou deixar o Sérgio Barata falar em breve, já. Na sequência aqui eu vou fazer uma explanação rápida, mas eu acho que a sua resposta está respondida aqui, né? Tem um policial junto com a gente aqui falando nessa entrevista. Então isso a gente está dando voz para quem precisa ter um pouco mais de voz. E no filme nós fomos buscar um pouco isso, sabe? Quem precisa ter um pouco mais de voz que está sem voz. Então os policiais, as mães que perdem seus filhos e aparecem ali rapidamente no jornal, numa matéria de 15, 30 segundos, chorando porque estão sob um estado forte de emoção e aí cobrando alguma coisa do Estado que nunca as ampara, que deixa elas ali abandonadas.
ex-criminosos que tiveram dentro de organizações que podem falar muita coisa para tentar ajudar a resolver esse problema, que é um problema social, é um problema estrutural de país e que não são ouvidos, que ninguém quer ouvir. Então o nosso intuito foi fazer isso, ouvir essas pontas que não são ouvidas, dar vozes equilibradas a elas, para que a gente possa refletir sobre quais caminhos a gente tomou até aqui e quais a gente quer tomar para ter uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais humana. Sim. O filme tem essa propriedade, né, de quebrar alguns preconceitos, né? A minha participação junto com o Renato nesse processo começa numa consultoria minha para o Tropa de Elite 2, ele montador do 2, nos conhecemos nessa época, e a partir dali conversando sobre assuntos policiais que eu gostaria de um dia apresentar, de trazer como conteúdo, e quebrou-se assim um preconceito do policial para o outro lado, que o pessoal de cinema é esquerdopata na visão da polícia, e o policial é um troglodita, é um abuso de autoridade pelo outro lado. Então, esse nosso contato que descamba no Relatos, ele já é uma demonstração que você tem diálogo, o diálogo tem que acontecer. Quando a gente traz os personagens, os antagonistas, né, o policial e os dois ex-criminosos, você percebe no decorrer que o discurso é basicamente o mesmo. Que você está guerreando, você está combatendo, o outro lado combatendo, no final das contas, ninguém sabe muito bem o porquê que aquilo continua. Então o filme ele traz essas entranhas, o que é dentro de uma comunidade, aquela visão que só o policial durante as incursões tem, e os moradores, mas a sociedade do asfalto não tem. Então acho que ele trazendo um pouco dessas informações, um pouco mais prolongadas, esses depoimentos muito mais dramáticos, você talvez consiga sensibilizar um pouco mais as pessoas que acham que todo mundo tem que morrer, que o policial está ali como instrumento de abater alguém. E não é isso. Sim. Então acho que você desconstruindo primeiro, tirando aquele muro, né, o que a imprensa faz da sua forma, pela falta de tempo, ou sei lá, não consegue aprofundar tanto, o filme aprofunda um pouco mais. Eu acho que isso é um dos pontos mais contundentes dele e importantes. Eu quero entrar um pouco mais nessa questão de recepção de público, porque essa questão de segurança pública é sempre muito polêmica em relação aos debates que são gerados. Eu tive duas experiências no ano passado com documentaristas. Foi a Natasha Neri, que fez o Auto de Resistência, inclusive ela está como pesquisadora aqui, né, no Relatos do Front. Sim. E teve o Gabriel Di Giacomo, que é o do Marcha Cega, que ele dá mais foco em relação às manifestações que aconteceram em São Paulo e como que foi a abordagem policial com os manifestantes. Então eu quero saber se vocês experimentaram, você como policial, você como documentarista, já experimentaram algum tipo de recepção negativa com os materiais que foram divulgados no documentário ou pelas passagens por festivais? Cara, a gente tem assim uma receptividade muito legal. Tem tido até agora uma receptividade muito legal da polícia, da sociedade, de todo mundo que está vendo o filme. Porque a gente, acho que justamente tentou evitar levantar algum lado, levantar alguma bandeira nesse filme, né? A gente buscou uma imparcialidade nesse sentido ideológico, partidário. O filme é apartidário, o filme não é ideológico. O filme foi buscar uma conversa, né, com esses relatos, com várias partes da sociedade, com vários atores, com várias diferentes camadas, enfim. Então não teve nenhuma coisa negativa, assim. Okay. Uma colocação ou outra ali de alguém que nem viu o filme falar, mas isso é filme disso, isso é filme daquilo, claro que tem, não vamos fugir disso jamais. Mas as pessoas falam isso assim por ver uma foto, né, ver um trailer, e aí é muito mais o julgamento dela, sob a ótica dela, do que realmente é a verdade, né? As pessoas hoje, infelizmente, e nós somos as pessoas também, estamos inseridos nisso, a sociedade
tá muito boa para julgar, para ter opinião formada, mas ninguém tem para escutar, para querer entender o que está acontecendo, para querer escutar o outro, para entender que o outro não é inimigo coisa nenhuma, que ele tem suas diferenças, mas que ele é cidadão brasileiro, que ele, porra, tem qualidades incríveis, que ele também quer uma sociedade justa, igualitária, com direitos iguais, que ele possa criar os filhos, que ele possa ter seu trabalho digno. Então, a pessoa que começa a apontar o dedo e a criar esse preconceito antes de ver qualquer coisa é muito complicado. Então, o que aconteceu até agora foi isso. Mas também, claro que vão ter pessoas que vão ver e que vão se sentir incomodadas de alguma forma. O filme não é um filme fácil, não é um filme água com açúcar, né? Que você vai, digere bem, beleza, e vai embora. É um filme que fica com você. Então, eu não sei quais vão ser as reações das pessoas após assistir o filme. Mas tem uma coisa assim, só para dar uma complementada. O Renato foi muito generoso até de deixar eu perturbá-lo tanto durante a edição do filme, né? Muita generosidade dele nesse ponto, né? Porque nós tivemos um debate durante todo o processo do filme, inclusive quando o filme já estava sendo apresentado, de estar o tempo todo discutindo o peso dele, para que ele não ficasse nem para um lado, nem para o outro, nem apontando culpados, nem inocentes, ou seja, ele conseguiu manter um equilíbrio. E os policiais que eu convidei, que nós já convidamos para assistir o filme nas primeiras exibições, todos foram unanimidade dizendo que o filme é muito equilibrado. Isso para a gente foi importantíssimo. Porque se você equilibra, ele fica mais palatável para grande parte, né, para todo mundo. E uma coisa que me chamou muita atenção no documentário são justamente as imagens. E eu fico também pensando em como a acessibilidade da tecnologia hoje em dia permite inclusive que, enfim, execuções, enfim, tudo que acontece, né, nas favelas cariocas hoje são compartilhadas, né, e tudo mais. Então, o que vocês refletem em relação a esse aspecto, né, da força dessas imagens e como também foi a utilização de vídeos que são de arquivo, mas aquelas que também foram captadas, enfim, nas vivências, né, no front? As imagens que tem no filme, né, as imagens de cinema direto ali, digamos, que são essas que você está se referindo, Sim. todas de incursão policial, quase todas, na verdade, a maioria é de um cinegrafista carioca que se chama Jadson Marques, que nós descobrimos ele através do processo de pesquisa, fomos conversar com ele e ele virou um parceiro do filme. Outras são do acervo da Rede Globo, que pela parceria com o Globo News cedeu pra gente as imagens, e tem essas outras que estão nas mídias, nas redes sociais. Então chegou por zap de alguém, a gente foi buscar na internet, pesquisando, né? A gente foi atrás das imagens que a gente achava que poderiam ilustrar o assunto que a gente estava abordando. E aí a nossa preocupação maior em utilizar essas imagens, que são muito fortes, muitas delas, era que elas não fossem sensacionalistas, sabe? Boa forçação de barra, sensacionalista. A gente sempre usou as imagens para uma sequência onde elas estivessem organicamente funcionando. Então a pessoa fala sobre aquele assunto, sobre aquela situação, e a gente vê aquela situação acontecer de fato. Eu acho que tem um momento interessante hoje na relação das polícias com a comunidade, que sempre foram conflitantes. A imagem passa a ser um elemento fundamental, porque aquilo que acontecia sem ser documentado, hoje passou a ser amplamente documentado. Isso tira um peso das ações policiais, não tem a menor dúvida. Tem policiais da ponta do dia a dia que já estão numa situação de estresse absurdo, que por eles acabavam todo o celular das favelas. Porque a possibilidade do tipo de ação, seja ela qual for, ser registrada, diminuiu um pouco o ímpeto dos policiais nas suas ações. Então tem um elemento de corte assim, interessantíssimo quando as imagens começam a transitar e serem colhidas e repassadas, né? Mas temos ainda muita coisa para avançar, né? Eu acho que as imagens que o Renato colocou, as imagens do filme,
elas estão muito bem conduzidas, né? E trazem uma realidade que a sociedade não tem acesso. A grande parte da sociedade não tem. Raramente você vê no noticiário de jornal uma criança indo para a escola passando por cima de um corpo recém, né, que morreu durante uma favela. Esse foi o momento mais forte para um documentário que nós temos, né, um corpo e as crianças e famílias passando como se aquilo... Na verdade, aquilo é uma rotina, né, na verdade. Pois é. E essa imagem dessa criança, entrando no que o Sérgio Barata estava falando aqui também, ela é informativa. Porque tem essa coisa de não ser sensacionalista, mas a gente queria trazer informação. Eu, na minha realidade de homem, branco, classe média, carioca, eu não conhecia aquela realidade. Ele, como policial, já tinha visto, que ele já tinha, né, feito incursão. Agora, outros amigos, que eu tenho amigos que moram em comunidade que me relatavam isso, você nunca imagina, quer dizer, você imagina, mas quando você vê, você fala, cara, como é que uma criança de 5, 10, 12 passa por isso cotidianamente e vai desenvolver um intelecto normal, sabe? De cidadania, de compaixão, se ela está vendo aquilo ali, está sendo exposta àquilo, sabendo que ela pode ser a próxima, ou que o pai ou a mãe dela podem ser próximos, ou que o vizinho dela, ou que a irmã, é impossível. Né? Você se põe naquela cena e fala, imagina o seu filho vivendo aquilo diariamente. Você ia suportar? Quem ia suportar? Eu não ia suportar. Quem de nós ia suportar aquela cena, né, constantemente? Então ela traz uma informação que é pouco conhecida, que é pouco debatida, que é pouco colocada como reflexão, como conversa na sociedade. E é isso que a gente acha que tem que ter mais, né? E tem o lado, está falando do lado da criança, mas o lado do policial, que convive todo dia com essa rotina. E o Beto tem uma fala muito interessante, o Beto Chaves, que é o policial civil que fala no filme, que dependendo que você fica à mercê das políticas governamentais. Em um momento, você é um pitbull, é atacar, como é talvez no momento atual. Em algum momento, você é tudo, peraí, não é para tanto peso assim, é mais cidadania, é mais contato. Você é um homem normal, um ser humano normal, que está ali com uma farda representando o papel, né, representando o Estado. Como é que você fica sem ter todo um acompanhamento para essa situação? Polícias em países mais avançados, mais evoluídos, que já passaram por esse processo também, o policial se envolve no confronto, ele é tirado das ruas, fica um grande período fora das ruas, sendo acompanhado e trabalhando administrativamente. Se nós fizéssemos isso no Rio de Janeiro, não teria mais policial na rua, que praticamente quase todos estão, uma boa parte deles se envolvem. Porque quando você normaliza participar de um confronto, morre alguém no confronto, um colega seu é abatido, e acha que isso é normal, o dia seguinte você vai conviver com a mesma situação, está tudo errado. Como é que você trata isso? Você normaliza, então, atirar em alguém, você normaliza receber tiro de alguém, você normaliza o dano colateral, que é um nome péssimo para colocar, dano colateral, uma pessoa que foi alvejada durante um confronto talvez mal organizado. Ou seja, isso tem que ser repensado. Então, acho que a fala dos dois policiais no filme tem muito a ver com isso. O Beto traz uma reflexão muito interessante nisso, e o Batista, o Tenente Coronel André Batista, que é o outro personagem do filme lá, também fala da parte da missão policial. Você tem uma missão para cumprir, você tem um contexto para trabalhar que está totalmente equivocado, mas é o teu dia a dia e você não tem muito respaldo. A Polícia Civil no Brasil tem um acompanhamento. Não faz parte das políticas públicas esse acompanhamento dos policiais quando eles se envolvem em algum tipo de confronto. Isso é muito grave, porque você adoece, não tem como tratar a sua doença. Você tem que viver 30 anos, se conseguir, até se aposentar. Loucura. E, por fim, o que pode ser feito para ter uma mudança, ao menos mínima, nesse cenário, além desses debates que vocês propõem a partir do documentário mesmo? Porque, até mesmo por uma breve pesquisa antropológica, isso tudo é uma reprise, né, de um passado, de uma herança escravocrata, mas também é dessa reprise que há em relação de política, né, para a segurança pública, né? Como, enfim, mudar um pouco esse cenário? Tem alguma esperança para isso?
E a gente está num momento difícil, a esperança está difícil. Mas a gente tem esperança, assim, eu ainda sigo com esperança. Acredito que o Sérgio Barata também, ele vai falar ali a esperança dele. A minha é que a sociedade precisa primeiro reconhecer que ela está doente, porque ela não acha que ela está doente, ela acha que ela está super saudável e cada vez mais no caminho certo. Se você não reconhece que você está doente, que você precisa de tratamento, você não vai chegar a lugar nenhum, né? É igual o alcoólatra. Vou pegar um exemplo. O alcoólatra, você fala, você é alcoólatra, você precisa ir no AA. Não, eu sou alcoólatra. Não, você bebe todo dia, você está batendo nas pessoas. Não, eu sou um cidadão normal, tranquilo, pago minhas contas. Não, mas você é alcoólatra. Não, mas que isso? Então, é difícil você reconhecer qualquer tipo de patologia pessoal. Você reconhece bem a do outro. A do outro, você aponta, quem não aponta rapidamente o defeito do outro, a doença do outro, né? É sempre o dedinho assim, mas o dedão que vem no contrário, para você reconhecer a sua, isso é muito difícil. Então a sociedade não quer se reconhecer doente, e aí se ela não quer se reconhecer doente, ela não acha que tem que mudar nada. Então estamos há 30 anos, pelo menos, seguindo o mesmo modelo, né, com raras exceções e projetos aqui e ali, mas praticamente o modelo é igual, de segurança pública, e que fracassou. Aí, em vez de a gente tentar entender que isso fracassou, vamos fazer de uma outra forma, nem que seja para errar, mas que a gente erre de uma outra forma e não erre igual a gente está errando, não, vamos continuar igual, mais do que isso, vamos fazer mais, vamos intensificar esse jeito, vamos colocar mais força em cima desse modelo e assim que a gente vai resolver o problema. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que o diálogo, o debate, ouvir as partes, ouvir os policiais de fato e não impor a vontade de um comando a toda uma corporação, ouvir a sociedade, ouvir especialistas, né? Isso é democracia, isso é um processo democrático numa sociedade que a gente ainda vive, que é um Estado democrático de direito, que você tem deveres e tem direitos, que você precisa ouvir e ser ouvido, né? Eu acho que a frase interessante que nós, em algum momento, descobrimos nesse projeto, algumas pessoas saem do cinema, as pessoas que assistiram, elas comentam o seguinte: eu não sabia que era assim, ou seja, eu não pensava que era assim. Isso é interessante porque, no fundo, a gente acaba propondo uma grande anamnese. Porque acho que a única maneira, quando você pergunta o que fazer se tem futuro, primeiro eu preciso entender a doença. Se eu não descobrir qual é a doença, não tem como curá-la. Eu não tenho qual o tratamento que eu tenho para essa doença. Se eu não me declaro doente, eu não me reconheço, não vou sair do mesmo lugar, eu vou continuar replicando os mesmos problemas, os mesmos defeitos. Então a proposta do filme, ele acaba, não era nem a proposta, mas ele acabou indo por esse caminho, que é a vontade de outros projetos que a gente tem aí em conjunto, é de mostrar para a sociedade uma realidade, aponta o que acontece nesse dia a dia, para que você depois, no próximo discurso, você entenda que aquilo ali não é bem daquele jeito que estão tentando te colocar. Entendeu? Então acho que quando você conhece, você desmistifica. Desmistificando, você tem uma solução, você tem um caminho. Do jeito que está todo mundo cego, sem entender muito bem o que está acontecendo, não querendo entender o que está acontecendo e acreditando nos discursos paralelos que também não te informam, essa é a grande questão. Eu me lembro que durante essa última campanha, eu vinha andando muito de táxi, conversando com o taxista, eu perguntava para ele, primeiro, em quem vai votar, tal. Ele vai votar no candidato A. Mas por que você vai votar no candidato A? Não, porque eu quero ter uma arma em casa para defender minha casa. Eu comentei com ele: olha, eu sou policial, 28 anos praticamente direto no dia a dia de trabalho policial. Eu não me lembro de um caso que eu tenha investigado que a vítima de dentro de casa tenha visto o criminoso entrar. Geralmente você é abordado na entrada de casa ou na saída. Você é surpreendido. Se você é surpreendido, a arma que você tem em casa não vai resolver o seu problema. E esse motorista falou: eu não tinha pensado, exatamente a resposta, eu não tinha pensado que era assim. Então acho que é mais ou menos isso, é criar projetos e apresentar situações para as pessoas se encontrem e entendam: eu não sabia que era assim, agora eu sei, eu vou pensar diferente, eu vou tentar agir diferente ou cobrar que faça de uma forma diferente. Porque da maneira que a gente está replicando o mesmo problema, é o mesmo remédio para uma doença que eu nem sei qual é, a gente não vai muito à frente, mas
O Brasil está sendo, de uma certa forma, está apresentando suas faces aí. Pode ser que na frente a gente consiga detectar qual é a doença. Torceremos para isso. Senhores, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado a você. Valeu, obrigado.